Amigos, sexta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol, da NBA. Só vamos falar de uma coisa, portanto nem vamos entrar aqui em grandes rumores. E deixa-me só dizer isto, depois de muitas mensagens e até mensagens que me deixaram inconformado com a falta do vosso amor, muitas mensagens portanto, então o Chico é feito do Chico, é mais meio Chico, e cá está o Chico, pronto. Portanto, cedi à demand da população e o Chico está de volta. Como é que está, Chico? Tu já estás a trabalhar há umas semanitas, mas... Eu, na verdade, só para que saibam, eu fui despedido pelo Igor, só que ele, como vocês tanto pediram, ele pensou, se calhar fiz um erro e tenho que o trazer de volta para de vez em quando vir aqui falar. Isto é falsidade. Ele tem muita falsidade no coração e nem o nascimento da criança lhe mudou isto. Que eu disse-lhe, ele era para ter vindo na terça, mas estava de folga. E eu depois disse-lhe, Chico, comigo tu vais ser sempre o funcionário do mês. Portanto, verdade ou mentira, Chico? Mas ele também só tem 2 funcionários, portanto não fico muito iludido. Estava a falar no 00 inteiro. Então assim somos uns quantos já somos uns poucos mais. Mas estou bem, já tinha saudades. Ainda hoje de manhã estava no ginásio e estava a ouvir o episódio da semana passada com o Ricardo, vi que o início era o Igor a queixar-se, agora juntam-se os 2 pais para se queixarem, que o Ricardo é a voz da experiência, né? E tal, os meus filhos, e isto é sempre a piorar, e nós agora podemos juntar-nos como os que não dormem. Nós já não dormíamos muito com a NBA, mas mal sabíamos nós que aquilo na altura era incrível, era o céu mesmo. E agora é que a coisa é séria. Portanto, agora juntamos, isto na verdade não vai ser um podcast sobre NBA, portanto, desculpem vai ser sobre parentalidade. Vai sobre parentalidade e neste caso, aconselharmos a não parentalidade. Sejam felizes, continuem a ver NBA, continuem a não dormir porque tiveram a ver 2 prolongamentos. Deixa-me só dizer aqui 2 coisas, que é... Houve uma coisa que o Ricardo uma vez me disse, que é qualquer coisa do género, o primeiro filho é de cristal, o segundo é de plástico e o terceiro é de ferro. E eu fiquei com aquilo na cabeça e pensei, se o Ricardo trata o segundo filho como plástico, a minha também tem que ser de plástico. E então eu deixei de ter receio de lhe mexer. Essa é uma delas. Portanto, o Ricardo ajudou-me imenso na parentalidade. Ele é que não sabe. A segunda coisa é que, ao final de 1 mês e meio, portanto a minha criança tem mais ou menos 1 mês e meio, ontem foi talvez a primeira noite que eu dormi 8 horas ou até mais, foi 9 horas de sono, porque depois do jogo 1 que eu fiquei a ver, eu estava, e obviamente associando o jogo 1 a tudo que já aconteceu 1 mês e meio para trás, eu estava tão cansado que eu disse, olha, hoje tenho mesmo que ir dormir. E adormeci e não ouvi nada, não sei se ela chorou, não sei de nada. Dito isto, amigo Chico, tivemos jogo 1, hoje à noite já temos jogo 2, portanto muito do que vai ser aqui dito poderá ser rapidamente datado, mas há aqui algumas coisas que eu apontei para falarmos aqui. Vamos começar só pelo âmbito geral da coisa, Chico. Estávamos aqui à espera de uma final que não tendo nenhuma daquelas equipas, Lakers, Celtics, tem os Knicks que já estavam há muitos anos afastados e portanto nota-se que estão esfomeados, e depois tem os Spurs que durante muitos anos andavam sempre por ali, seja final de conferência, seja final da NBA. Sentimos que são 2 equipas que estão esfomeadas e o ambiente, a intensidade que normalmente nas finais já é do mais alto nível. Não sei se sentiste isto também, que especialmente aquele início onde os primeiros 5 minutos, 5, 6 minutos foram jogados absolutamente de forma contínua, sem paragens, até ao primeiro time-out, foi sempre correria. Sentimos mesmo que as 2 equipas estão completamente esfomeados, adeptos completamente esfomeados. Eu diria que 70-30 ou 60-40 em casa dos Spurs com adeptos dos Knicks. Eu senti isso, que realmente as 2 equipas estão realmente muito esfomeadas nestas finais. Sim, e é bom de ver isso porque são equipas muito distintas a nível de faixa etária, a nível do desenvolvimento, porque vemos uma equipa dos Spurs muito mais jovem. É muito bom ver uma equipa tão jovem com esta fome, como vimos ou que no passado, e felizmente há esta rotação orgânica das equipas. E os Knicks, eu acho que os Knicks são muito galvanizados pelo mercado em que estão inseridos. Vocês comentaram aí bem no episódio da semana passada que os adeptos dos Knicks são doidos varridos da cabeça, no bom e no mau sentido, e nós vimos isso, vimos que havia ali então um grupinho que estava a sentir e quase que fazia mais barulho do que toda a sua secção, e isso mostra o quanto eles estavam desejosos por esta equipa, por uma equipa que chegasse a estas finais e lhes desse esta esperança. Ainda por cima, eles devem ter ouvido o vosso episódio da semana passada, que vocês no final
era 4-1, era 4-2, e duvido que os Knicks ganhem um jogo em Santo António. Eu acho que o Mike Brown deve ter posto isso a dar assim a repeat no balneário, e pronto, e o Jalen Brunson então pensou, então eu ultrapasso duas e entorço só para não, mas a nível de vontade, que era o que tu estavas a comentar, e bem, é isso. Acho que faltam. Isto é um elogio, pode não parecer, mas faltam vedetas nestas equipas. E como faltam vedetas, pelo menos nesta fase, toda a gente quer imenso. Vocês já tinham comentado o quanto os Spurs quiseram na série com o Thunder, que foi um fator diferenciador a todos os aspectos, e eles conseguiram transpor isso para este jogo, principalmente no arranque, principalmente aquela primeira parte, que foi uma primeira parte tremenda dos Spurs a nível tático. Depois perderam um bocadinho o fulgor, e já falaremos mais disso à frente, e talvez tenha faltado ali um pouco da tal experiência que nós tanto falamos. Mas a vontade esteve lá sempre da primeira parte, e acho que isso foi o principal fator, porque eles foram ajustando aqui e ali. Vimos a diferença entre o Wembanyama no início, que estava muito mais agarrado ao Towns, depois houve o tal ajuste para Josh Hart ou Giannonobi, mas é uma equipa que com a idade que tem, com o que ainda pode fazer, porque isto é uma coisa mais para o futuro, mas com o que ainda pode fazer a nível de trocas, a nível de gestão salarial, juntar a evolução, a experiência com esta garra, se a conseguirem manter, tem um futuro tremendo, e agora estou muito curioso para ver os ajustes que podem fazer neste jogo 2. Sim, já vamos olhar aí mais ao pormenor. O sentimento que eu tive, até apontei aqui no meu caderninho que nunca me larga, eu não vejo boxe, mas senti que isto poderá ter sido uma espécie de um jogo de boxe, porque tivemos aqui equipas a desferir vários jogos. Houve ali um momento em que os Spurs vão ali, segundo período, têm ali uma vantagem de 12, 13 pontos, mais coisa, menos coisa. Sim. Falham ali uma série de lançamentos muito bons, alguns deles absolutamente sem contestação, e eu até apontei aqui que poderiam ter dado aqui um knockout, e na altura não deram, e os Knicks aos poucos foram lapidando aquela vantagem e foram buscar o jogo. Depois, no terceiro período, novamente os Spurs, mais um soco que fez agora está-me a falhar a palavra, mas deixou os Knicks assim um bocadinho a tremer, não caíram, voltaram a segurar-se. Depois são os Knicks no quarto período, quando têm aquela vantagem a 6 minutos do fim, mais coisa menos coisa, de 8 pontos, que dão ali um soco muito forte. Os Spurs conseguem recuperar, e depois o knockout punch, que é aquela falta absurda do De'Aaron Fox a 1 minuto e pico do fim, depois o turnover do Victor Wembanyama, que depois transforma o jogo já em free throws e já numa missão quase impossível. Mas houve aqui algumas coisas que eu apontei aqui. Tu falaste da questão do Victor Wembanyama, e não há muito que fugir à ideia de que onde o Victor Wembanyama estará defensivamente e ofensivamente é o ponto da série. Mas eu queria, antes de irmos a isso, queria falar de uma coisa que é os Spurs são a segunda equipa mais jovem de sempre a estar numa final. Eu não dou muito valor a esses dados estatísticos, mas por vezes nota-se essas coisas. Sim. E eu não sei se sentiste o mesmo. Victor Wembanyama estava absolutamente acelerado. Há um dado que normalmente eu olho sempre que há um jogo dos Spurs que eu quero acompanhar por alguma razão, há um dado no final de cada jogo que eu vou sempre ver, que é o número de triplos que o Victor Wembanyama tentou. Não é que ele marcou isso. O marcar, a bola pode entrar, pode não entrar, mas o que ele tentou. E sempre que eu vejo mais de 5, eu acho sempre que os Spurs estão mais perto de perder o jogo, e acho sempre que ele está acelerado. Ele lançou 9. É muito lançamento. Mais de um terço dos lançamentos do Victor Wembanyama foram 3 pontos. Estamos a falar de um jogador. E não é só a quantidade, é como é que ele os forma, porque ele é muito de construir os triplos por ele mesmo, não é muito estar ali à espera da bola para lançar, mas é o que tu disseste, isso da aceleração. Eu a certa altura senti que ele estava a querer fazer muito um movimento à Giannis, que era do género, ele leva a bola para o ataque, chega ali perto da linha de triplo e tenta fazer aquela rotação para das duas uma, ou corta para o cesto, porque ele, como é enorme, chega lá num instantinho, ou dá aquele step back para o triplo. E ele faz, pelo menos assim de memória, ele termina o jogo com 6 turnovers, e eu lembro-me pelo menos de 2 ou 3 em que ele tenta essa rotação e a bola foge e sai um contra-ataque fácil para os Knicks, ou eles ficam com a bola controlada. Por causa do quê? Por causa dessa aceleração que tu comentaste bem. Era ele queria demasiado fazer as coisas bem e rápido, e numas finais o ritmo não pode ser igual
a uma primeira ronda, ou uma segunda ronda, ou um jogo de fase regular. Nós sabemos bem disso. E é aqui que as estrelas se vão diferenciar, que é quando conseguem pôr o ritmo para elas mesmas e para a sua equipa. Sim, tu falaste da questão ofensiva, e a questão ofensiva, por vezes vemos o Victor Wembanyama a tentar fazer jogadas de 6 pontos, que é aqueles triplos, aqueles daggers, não é? E nem sempre lhe corre bem. Mas mesmo no momento defensivo, que é onde ele tem o seu maior impacto e é onde o impacto dele é mais importante para a conquista de um título eventual, mesmo nesse momento eu achei que ele, seja como defensor primário do Cat, seja depois como naquilo que eles gostam de fazer quando ele está ali, eles chamam-lhe a one man zone, quando ele está ali a marcar o jogador do canto, mas não está bem a marcar o jogador do canto, está ali a patrulhar aquela área pintada, mesmo aí ele vai com demasiado cedo ao pote. Houve ali 2 ou 3 momentos em que ele não está em posição balanceada para defender, por exemplo, um drive do Karl Anthony Towns, e ele teve vários. Não está numa posição balanceada para ter a mão alta o suficiente para impedir que o Karl Anthony Towns tente o lançamento. E para os apoios dos cortes, porque os Knicks fizeram muitos cortes de vários jogadores diferentes a aproveitarem que ele estava um pouco mais distante do garrafão. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar, que é aonde é que o Victor Wembanyama tem de estar? O Victor Wembanyama tem de estar o mais perto, como quem diz, ele não tem de estar debaixo do cesto, porque ele é tão grande que chega rapidamente ao cesto, mas Victor Wembanyama na defesa tem que estar o mais perto da área pintada possível. Ora, contra os teus Oklahoma City Thunder, depois no final já falamos sobre eles, ele pode fazer isso, porque ou está a defender Isaiah Hartenstein, ou, em último caso, está a defender o Alex Caruso. Ok, pronto, o Alex Caruso teve uma série muito boa, mas é o jogador que ele está a defender. E isso permite-lhe estar ali, portanto, porque é que o Shai Gilgeous-Alexander teve se calhar a pior série de playoff da carreira? Porque cada vez que ele penetrava e chegava ali a uma zona minimamente confortável, de repente aparecia ali um homem de 2,50 m, ou lá quanto é que ele mede, que nem sempre vai bloquear o lançamento, mas é uma mancha grande à frente dele. Ora, a partir do momento em que eu vi logo na primeira posse de bola que o Victor Wembanyama estava a defender o Karl Anthony Towns, eu pensei, ok, como é que eles vão fazer para manter o Victor Wembanyama relativamente perto para impedir aquilo que tu disseste? A quantidade de jogadores que cortaram. Josh Hart é elite nisso. Michael Bridges e OG Anunoby também são muito bons nisso. Portanto, fiquei logo surpreendido. Eu achava que o Victor Wembanyama ia começar o jogo a defender o Josh Hart. Porém, depois comecei a pensar, ok, mas olhando para este 5 dos Spurs, e não é só para o 5, para todo o plantel, quem é que depois ia impedir que o Karl Anthony Towns os massacrasse? Lá em baixo, não é no lançamento exterior, é lá em baixo. Portanto, percebi, não concordo, acho que será mais proveitoso que o Victor Wembanyama esteja mais a defender o jogador que está no canto, seja ele o Josh Hart ou o Michael Bridges ou o OG Anunoby, mas preferencialmente o Josh Hart, porque é o que tem o lançamento exterior mais débil. E depois viver com a possibilidade do Karl Anthony Towns massacrar nos pontos na área pintada. Até porque, se o Karl Anthony Towns estiver a ser defendido por um Champagnie na área pintada, eu estou mais ou menos confortável, porque apesar da vantagem que o Towns tem de físico, depois sei que tenho o Victor Wembanyama ali a patrulhar aquela área. Estou curioso, e este é o primeiro ponto que eu estou curioso para ver se haverá aqui algum ajuste mais declarado, porque como tu disseste bem, a certa altura o Victor Wembanyama foi defender o Josh Hart e por lá andou, mas estou curioso para ver se não vai ter que ser mais essa a estratégia e dizer ao Josh Hart, ok, se marcares 6 triplos, marcaste, mas nós vamos viver com isso. Pois, eu acho que sim, porque os Knicks têm uma equipa maior que os Spurs. No geral, basta olhar para o 5 inicial, é uma equipa maior, e isso faz logo a diferença, porque por muito que o Wembanyama seja o maior jogador desta série, vamos a médias e o Wembanyama pode estar a marcar um dos outros, que os outros todos vão ser mais pequenos. E os Knicks têm um wingspan tão grande com o Michael Bridges, com o OG Anunoby, com o Josh Hart, mesmo com o Brunson, pronto, é o ponto fraco nesse aspecto, mas é aguerrido, e logo ser aguerrido ele vai se agarrar ao ponto fraco do outro lado e está mascarado, entre aspas. Sim, está ali atrás do Champagnie. E mesmo olhando para o banco, o Mitchell Robinson, que até foi ele que a certa altura tentou agarrar ali o Wembanyama, acaba sempre a ser comida em certos aspectos, dá trabalho noutros porque é um jogador muito físico, mas o banco dos Knicks também é muito mais físico, e isso acabou por fazer diferença até nos atiradores. Os atiradores dos Spurs têm estado incríveis nestes playoffs. Neste jogo fizeram tantos triplos como os dos Knicks, e os Knicks não são propriamente conhecidos por uma equipa atiradora. Porquê? Porque os atiradores, apesar de a certa altura
tiveram ali uma fase do jogo em que parecia pique Spurs a nível de rotação, uma rotação muito bonita, muito orgânica, com o próprio posto, o Wembanyama, a vir-se chamar para fora e a serem muito pacientes e a esperarem pelo atirador do canto, quase sempre o Champagne, que eles fazem isso muito bem, pá. Eles têm uma jogada muito, muito boa que normalmente dá um lançamento ali não é bem no canto, é mais ali na zona do cotovelo, obviamente, fora da linha das fontes. Eles têm uma jogada muito boa que normalmente dá sempre, é sempre jogada ao primeiro passe e sem drible, e normalmente dá sempre um lançamento relativamente fácil ao Champagne, que foi o único que lançou minimamente bem. E com uma grande evolução do Castle nesse aspecto, a nível esse passe, que é muitas vezes ele faz esse último passo do canto para o meio, sim. Do canto para o meio. E é uma jogada espetacular, mas os Knicks, que começaram mal nessa gestão, por causa também, se calhar, dessa intensidade que nós começámos por dizer, depois, a certa altura, com essa fisicalidade, acabou por fazer a diferença porque abafou muito dos atiradores. E aí é que eu sentia tal falta de experiência, porque quando os Knicks começaram a crescer, faltou aquela cabeça mais pensadora de calma, vamos agora ter posse de bola. Eu ia falar disso, eu acho que faltou realmente alguém conseguisse a certa altura, mesmo nos melhores momentos dos Knicks, dos Spurs, fazer uma jogada mais básica, um pick and roll mais básico. O nome vem-me sempre à cabeça porque esteve lá no ano passado e não quis lá ficar, o Chris Paul. Ou seja, se tu tivesse um jogador, não estou a dizer que seja que ser o Chris Paul, mas um jogador como esse, que se olharmos para o plantel dos Spurs, o único jogador que há ali veterano, aliás há dois, mas um não joga, mas o único jogador que há ali veterano capaz de estar minutos em campo e é o Harrison Barnes, mas já estamos a falar de um jogador demasiado veterano que provavelmente nem vai jogar mais esta série. Sim, e que a missão nestes Spurs, desde que perdeu a titularidade, é ficar no canto à espera de uma bolinha para dar espaçamento. Portanto, um jogador que pudesse 2 ou 3 posse de bola seguidas, fazer um pick and roll básico e encontrar, seja o roll man, seja o atirador do canto, com mais calma, poderia ter feito a diferença. Mas isto para dizer o quê? E já vamos depois falar do Victor Wembanyama no ataque. Mas eu queria só deixar este ponto para não me esquecer, que é verdade que os Spurs perderam o primeiro jogo em casa. Já perderam a vantagem de casa e tudo bem. Porém, se eu fosse só Spurs, e acho que eles vão certamente dizer o mesmo, não tenho dúvida nenhuma, agora já disseram se calhar nas antevisões do jogo, eu estava relativamente confortável. Porquê? Porque se nós olharmos para o jogo dos Spurs, não houve ninguém que tenha jogado bem. Ninguém. Com a exceção do Champagne, não houve ninguém que tenha jogado no seu potencial. Fox fez um jogo horrível, já vamos falar dele. O Wembanyama já falámos aqui. Devin Vassell fez 1 em 6 de lançamento de 3 pontos. Castle 1 em 5. Harper 1 em 4, que foi até dos melhores, já vamos falar dele também. Mas não houve ninguém que tenha jogado bem. E mesmo assim, o jogo foi até ao último minuto. Portanto, quando eles começarem, quando a pressão de ser o jogo das finais, a coisa a acalmar, eles conseguirem estar mais confortáveis no jogo, diria que vão ter boas probabilidades de ganhar o jogo 2. Vamos ver o que é que... Ou seja, esta derrota é preocupante, claro, perderam um jogo, estão a 3 derrotas de perder a final, mas por outro lado, acho que eles devem olhar e dizer, ok, nós não jogámos particularmente bem e mesmo assim estivemos na luta até muito perto do fim. Portanto, quando jogarmos bem, se calhar vamos ter uma boa oportunidade. Victor Wembanyama no lado ofensivo. Portanto, já falámos da questão dos triplos, dos 9 triplos que ele tentou. Isto é para mim será sempre um fator. Victor Wembanyama para mim não pode lançar mais triplos que o Vassell e que o Fox e que o Castle, não pode, porque não é aí que tu vais tirar vantagens. Não, ele tem que penetrar mais para abrir espaço para esses atiradores que tu referiste também terem exatamente, e esse é o primeiro ponto e é o que eu tenho mais aqui apontado. Victor Wembanyama, eu não revi o jogo, portanto isto são os apontamentos que eu tenho, não fui rever. Eu acho que Victor Wembanyama não recebeu uma única bola no cotovelo de costas para o cesto onde pudesse castigar a defesa. Exato. Eu já nem estou a falar debaixo do cesto, estou a dizer só ali na área do cotovelo, onde ele possa estar, como mais tradicional, costas para o cesto, um defesa atrás dele, e ele com os seus 2 metros e tal consiga ver tudo à sua volta. E depois a defesa ou vai colapsar, ou vai deixá-lo jogar um contra um, e um contra um contra o Victor Wembanyama ali naquele coisa, é só a questão dele esticar o braço que está debaixo do cesto. Eles não fizeram uma bola para ele no cotovelo. Debaixo do cesto, então, pior ainda. Grande mérito para o Karl Anthony Towns, que sendo um jogador que já foi criticado durante anos, fez um jogo, na minha opinião, que roçou a perfeição, seja na defesa ou não,
não entrou em pânico com os lançamentos exteriores do Victor Wembanyama. Também é verdade que ele não estava a marcar, mas não entrou em pânico. E com os dele também não, ele acaba o jogo só com 2 triplos tentados. Porquê? Porque percebeu-se que estava com o espaço no garrafão que o Wembanyama estava a deixar e foi atacar o garrafão até dizer chega, porque ele é um jogador grande. Muitas vezes criticámos ao longo dos últimos anos ele ter aquele tamanho todo e não saber usar. Ele soube usá-lo agora. Veremos agora com o ajuste que eu acredito que vai existir do Wembanyama, o que é que ele faz, mas neste jogo é o que tu disseste. Adaptou-se na perfeição ao que é que o jogo estava a dar e ao que é que o seu rival direto estava a dar. 4 ressaltos ofensivos. Defensivamente eu achei que ele foi perfeito. Foi físico no Victor Wembanyama, mas não foi físico ao ponto de se comprometer em faltas. Confiou, por exemplo, e isto era um dos pontos que eu tenho aqui apontado. Uma das ações que os Spurs tentaram fazer mais vezes foi pick and roll, bloqueio direto, com o Victor Wembanyama a desfazer para o cesto. E ele fez isso muitas vezes, apesar de eu acho que ele desfaz demasiado depressa dos bloqueios e por vezes nem sequer faz bloqueio, simplesmente faz ali um slip screen e de repente já está a correr para debaixo do cesto. E o Karl-Anthony Towns não entrou em pânico porque ia ser batido e confiou que os jogadores como o Anunoby, como o Hart e como o Bridges iam conseguir rodar a tempo para impedir que o Victor Wembanyama ganhasse posição. E os Knicks nisso são perfeitos porque têm OG Anunoby. Aliás, eles não estão construídos para o Victor Wembanyama porque não têm aquele poste que possa estar ali com ele. Mas tudo o resto parece que é uma equipa construída para combater o Victor Wembanyama porque tem aqueles extremos todos altos, físicos, que conseguem dificultar muito a vida ao Victor Wembanyama. Esse é outro ponto. E portanto, acho que o Victor Wembanyama tem de, primeiro, ter mais calma na forma como desfaz para o bloqueio. Tem que, eles têm que arranjar uma forma. O Ricardo falou muito disso na série contra o Standard. Eles têm que arranjar uma forma de colocar o Victor Wembanyama de perto do cesto, de costas para o cesto, com um defesa que será sempre mais pequeno que ele a marcá-lo. Eles têm de parar com coisa. O Victor Wembanyama ter o lançamento exterior é excelente. É uma arma que, quando ele acertar, não há ninguém que vá conseguir pará-lo. Sim, mas não pode banalizá-lo nesta fase da carreira. Ele não pode forçar. Ele tem o potencial de ser algo próximo, entre aspas, com as devidas diferenças, de um KD a nível ofensivo. Mas ainda não o é, e ele agora tem que saber fazer este balanço, que é difícil para alguém da idade dele, entre o monstro defensivo que ele já é, com o potencial ofensivo que ele tem e que pode potenciar, face à redundância, os seus colegas. E é o que tu estás a dizer. Às vezes uma coisa tão simples como um pick and roll permitiria que ele ficasse com um defesa estupidamente mais baixo que ele, muito próximo do cesto, e aí o jogo abre. Para um jogador da qualidade dele, o jogo abre e abrindo o jogo para ele, abre o jogo para os colegas. Isto para ele marcar ou para ele servir os atiradores, porque os atiradores dele não estão a ter o espaço que podem ter, que os atiradores vão fazer muita diferença para os Spurs conseguirem ganhar vantagem nesta final. E ele é um bom passador, percebes? Não é o Jokic, mas é um bom passador. Também é normal, imagina. Estás lá tão em cima, não é? Ele vê tudo, ele tem uns braços enormes que imagina o tempo que eu demoro a fazer um passo, ele já fez 3. Exato. Portanto, mas isto é daquelas coisas que eu não sei quem vai ganhar, mas acho que é daqueles, caso seja o caso dos Spurs perderem, acho que é daquelas finais que até quase que lhes vai fazer bem. Porquê? Porque eles vão aprender com tudo o que fizeram de mal nestas finais. Eu lembro-me logo, e faço a minha vivência pessoal, do Standard contra os Miami Heat do LeBron, pronto, a equipa acabou por se desfazer por as vicissitudes de uma equipa da NBA, mas a equipa era tão jovem, com tanto potencial, com futuras estrelas ali a começarem a potenciar, mas que faltava aquela experiência, faltava o corrigirem os ajustes de uma final. Eu espero honestamente que os Spurs deem muita luta e como não tenho preferência para o vencedor, que vá a jogo 7 e que vença o melhor possível, mas não me surpreende nada destes erros por causa da questão da idade. Eles cresceram imenso ao longo da temporada, vocês comentaram isso, acho que ninguém esperava este impacto, esperávamos todos que fossem competitivos e que dessem um salto, eles deram 3 ou 4 saltos, mas essa questão do ajuste vai ser importante. E estou muito, muito curioso para ver o crescimento entre jogos, porque o próprio treinador, como nós sabemos, não é o mais experiente, e isto dá para os dois lados. Os jogadores falta-lhes isso, o treinador também, e por isso é que eu estou muito curioso para ver os ajustes. Isso é das coisas que eu mais gosto nas finais da NBA, é que cada jogo é mesmo um jogo diferente.
cada jogo é uma final. Cada jogo é uma final. Os playoffs na globalidade é assim, não é? E por isso é que são tão espetaculares. Só para fechar, mais uma coisinha aqui, que é o Dylan Harper terminou o jogo com 27 minutos, 16 pontos, 8 ressaltos, uma assistência e um roubo. O Dylan Harper, no último período, deixa-me só não errar aqui na estatística, no último minuto, o Dylan Harper jogou 3 minutos e o De'Aaron Fox jogou 11 minutos. De'Aaron Fox teve um jogo terrível na globalidade. Os Knicks procuravam-no na defesa, ou neste caso no ataque dos Knicks, procuravam-no, era o matchup que o Brunson queria. Ofensivamente, achei-o sempre, sendo ele o jogador mais experiente daquela equipa, achei-o sempre absolutamente descontrolado no jogo. Muito daquilo que nós estávamos a falar do Victor Wembanyama estar demasiado acelerado também tem de ver com o Fox estar a acelerar demasiado o jogo. Portanto, odiei. Estou curioso para ver. Porque o Fox, desculpa interromper, mas o Fox também nunca foi um base de gerir os timings do jogo. O Fox sempre foi um base ao Westbrook, de correria, de ir para a frente. É um dos bases mais rápidos da NBA, não é o mais rápido, mas, ou seja, mesmo na sua rapidez, achei que ele estava acelerado no jogo. Por tu seres rápido e estás a executar bem, ok, está tudo bem, mas quando tu estás a acelerar ações, chamar um bloqueio direto e de repente já te estás a mexer antes do screener, já te estar a fazer o screen, coisas desse género. Por exemplo, o Victor Wembanyama tem uma falta ofensiva num bloqueio direto. Eu achei que o jogador que estava com a bola na mão se mexeu cedo demais e o Victor Wembanyama não estava na posição. Portanto, coisas erros deste que, por exemplo, com um base como o Chris Paul não acontece. Portanto, estou curioso para ver. O Harper é melhor defensor que o Fox e ofensivamente é maior e, portanto, causa outro tipo de problemas. Portanto, estou curioso para ver. Ele tem lá uma bola espetacular em que ataca o cesto e consegue em pleno ar, com a pressão, em pleno ar, fazer a rotação dos braços. Ali sim. Eu fiquei com. Aliás, eu acho que esta equipa, entre muitas aspas, a equipa vai ser sempre do Wembanyama, mas a gestão do ataque desta equipa vai passar muito pelo Harper nos próximos anos e a evolução dele a nível de ball handler vai fazer muita diferença. Vimos a evolução que o Castle teve de um ano para o outro e eu estou muito, muito curioso para ver a evolução que o Harper vai ter na próxima época e daqui a 2 épocas. Deixa-me dizer-te uma coisa, o De'Aaron Fox, pronto, é um bom jogador, ninguém aqui tem os dias contados. Ele tem os dias contados ali. Na altura, até quando os Spurs tiveram a sorte de conseguirem a escolha número 2 no draft do ano passado, até havia aquela coisa de que se eles soubessem nunca teriam feito a troca pelo De'Aaron Fox, nem nunca tinham renovado com o contrato do De'Aaron Fox, porque o contrato do De'Aaron Fox a extension vai começar para o próximo ano. E eles neste momento não precisam do Fox. Neste momento o Fox, e atenção, eu gosto do Fox, é um bom jogador, ninguém está a jogar lesionado, todos sabemos, mas é um jogador que neste momento lhes dá mais problemas do que soluções. Sim. E não é problemas por ele ser mau jogador, é problemas porque depois o Harper não pode jogar tantos minutos. Portanto, estou curioso para ver depois no futuro, logo se vê como é que vai ser o futuro desta equipa, mas estou curioso para ver como é que eles vão descalçar esta bota, digamos assim. Estávamos a falar de... Portanto, estou curioso para ver se não vai haver aqui mais Harper e menos De'Aaron Fox. Deixa-me só, para terminar, dar aqui uma nota, e eu tenho que dar esta nota aqui, a um jogador que eu nunca imaginei estar a falar num jogo de finais, e este jogador não só ter jogado bem, como ter jogado 33 minutos, que é o Landry Shamet. Eu nunca, na minha ideia, imaginei que o Landry Shamet, que é um jogador que já passou por muitas equipas, Philadelphia, Clippers, Brooklyn, Phoenix, Washington, Nova York, faz um jogo tremendo, lançamentos tremendos, defendeu bem, que não é propriamente uma arma dele, defendeu bem. Isto é um mérito para um treinador que nós também já criticámos muito, Mike Brown. Grande sessão de treino que o Mike Brown deu aqui neste jogo, rotações todas on point, ajustes. Pareceu-me até que eles estavam preparados para tudo aquilo que os Spurs pudessem fazer com o Victor Wembanyama, seja do lado ofensivo, seja do lado defensivo. Grande trabalho do Mike Brown.
que já não é virgem em finais, já esteve não só como treinador principal na altura com os Cleveland Cavaliers, mas também já esteve como treinador secundário / principal quando estava nos Warriors e o Steve Kerr estava lesionado, ia ser operado às costas, não sei o quê. Pá, o Mike Brown, grande trabalho, excelente jogo na minha opinião, acho que os Knicks fizeram um jogo perfeito. Era uma questão só por exemplo, o Brunson teve muitas dificuldades nos 3 primeiros períodos, porque tal como o Shea, sempre que conseguia penetrar, chegava lá abaixo, não conseguia ter caminho ou visão aberta para o lançamento por causa do Victor Wembanyama. Mas se o Jalen Brunson tem feito um jogo um bocadinho mais estável, os Knicks até podiam ter ganho por mais. Eu achei que o Mike Brown esteve muito, muito bem no banco dos Knicks. E mesmo na gestão emocional, porque os 2 momentos em que o Jalen Brunson vai ao balneário por causa das aparentes lesões, era muito fácil a equipa ir abaixo, porque é o Brunson. Acho que a larga maioria dos adeptos considera que é a equipa do Brunson, mesmo que o Towns tenha os seus momentos. Mesmo que o Towns tenha e era fácil pensarem, a nossa estrela está aqui tocada, ele se quiser ver aqui 3, 4 minutos de fora, se calhar vamos sentir, mas não. É verdade que a equipa dos Knicks é relativamente profunda, tem ali um grande 5 inicial a nível de equilíbrio e um banco com 2, 3 opções interessantes. Falaste do Shamet, que se calhar nunca pensaríamos que entraria nesta rotação tão profunda e a nível de importância. Não com 33 minutos. Não? Exatamente, e cumpriu muito bem com o seu papel. José Alvarado, 10 minutos de grande impacto. E o Alvarado ainda deu aquela piada de estar ali picado com champanhe que dá sempre estas pequenas histórias, tornam a história final da final ainda mais bonita. Ou seja, esta gestão emocional é muito importante neste tipo de jogos. Tanto quanto sabemos, o Brunson está em condições, portanto vamos supor que Sim, isso saiu está... o injury report ontem, só tinha o Mitchell Robinson com provável, lá por causa da história do dedo. Sim, não, e isso foi a época toda do Mitchell Robinson, portanto é o normal para os Knicks. Portanto vamos supor que isso está atirado para canto. Agora, ele geriu tão bem emocionalmente um jogo que tinha tudo para ser extremamente difícil e que eles a certa altura o tornaram fácil, que agora... Veremos o que acontece, esperemos que não haja lesões de parte a parte, porque isso estraga sempre a narrativa de uma final, mas se tudo for normal, eles têm aqui a faca e o queijo na mão, mas não vamos aqui tirar historicamente o que costuma acontecer, não estou a dizer que é o que vai acontecer, mas historicamente o que acontece é quando a equipa favorita, que neste caso os Spurs, perdem o jogo 1 em casa, normalmente o jogo 2 ganham com uma grande vantagem, porque a equipa visitante sente... Já cumpriu a missão, tem um bocadinho aquele subconsciente que agora só tem que ganhar os jogos em casa, a outra equipa vem com um ar já de desespero, porque isto não sendo um jogo 7, se tu perdes 2-0 em casa... É parecido. É quase, é um 6,5, se perdes o jogo 2 em casa vais depois para Nova Iorque ter que ganhar 2 jogos, portanto é difícil. Está aqui a filha do Cunha andar de patins na relação e ia caindo. Dito isto, Chico, os finais, hoje há mais um jogo, portanto muito do que nós vamos aqui dizer logo à noite já poderá estar desmistificado. Queria terminar só a falar aqui uma coisa que eu já falei com o Ricardo, que é o seu standard. No sentido de eu estar exatamente no lado oposto da cerca do drama, do temos que trocar o chat, do meu Deus, já acabou a nossa dinastia. Não há drama nenhum, pois não, Chico, tu como adepto não deixes as pessoas esquecer-se que fizeste a época toda sem Jalen Williams e fizeste as finais de conferência todas sem Jalen Williams e sem AJ Mitchell. Os Thunder foram campeões quando, entre aspas, não se esperava, porque era uma equipa demasiado... Olha, fizeram uma coisa parecida ao que estes Spurs fizeram. Deram um salto maturacional acima do esperado e fizeram uma época tremenda na época passada. Este ano esperava-se, já tinha o fator favoritismo do seu lado. E isso é uma pressão acrescida. Infelizmente, a equipa teve os seus problemas de lesões, especialmente o Jalen Williams, que para mim é a minha única, neste preciso momento, incógnita, que é, para o ano, se ele continua com estes problemas de lesões, aí sim começa a matemática de, se calhar é ele que temos que abdicar para ir buscar alguém mais regular, ou para dar espaço às 20 mil piques que temos e que certamente trarão talento, até porque os Thunder já mostraram que conseguem pegar numa pique de 10, 15 e sacar dali um jogador asaço.
Mas o drama é o que vocês comentaram. Os norte-americanos são dramáticos em excesso. Porque uma equipa com esta idade ter perdido uma final de conferência é uma coisa normalíssima. Foram campeões, ok, mas desde os Warriors não há um campeão back-to-back. Isto mostra a qualidade da liga, mostra o quão difícil é ter sucesso nesta liga e como tu referiste muito bem no último episódio, os próprios Spurs daquela dinastia nunca foram back-to-back. Se nós dissermos assim, formos falar com os nossos ouvintes e com os adeptos de basquete, os Thunder provavelmente são campeões outra vez. Quase toda a gente acreditaria nesta afirmação. E isso não queria exatamente com esta equipa. É super credível, porque esta equipa, se fosse saudável, como vocês disseram aí bem, teria sido uma série completamente diferente dos Spurs. Não estou a dizer que ganhavam garantidamente, porque isso o basquetebol é que sabe. Mas foi uma final onde o Chet tem que crescer a nível psicológico e ofensivo, mas isso aí a equipa também tem que jogar um bocadinho mais para o Chet e ter os set pieces para ele, porque ele está ali à deriva em certos momentos. A saúde é um ponto importante. O Caruso mostrou que foi uma troca espetacular que está lá quando é preciso. E o Shea teve essa questão que vocês já referiram e que é muito óbvia, de que estava excessivamente marcado e a ter a sua missão dificultada porque faltava o tal apoio das outras peças, tanto pela ausência como o apagamento de nomes como o Chet. Numa condição normal, com a evolução maturacional que ainda... Porque eu falei do salto maturacional. O normal é que eles ainda têm outro salto maturacional nos próximos anos. Tens ali uma série de jogadores. Tu tens ali um miúdo, o AJ Mitchell, que pode não. Se calhar não é ele o fator que decidiria a série ou não. Mas tu tens um terceiro ball handler como o AJ Mitchell, uma espécie como os Lakers têm com o Austin Reeves. Tu tens um terceiro ball handler desses com 21 anos, olha lá que idade que ele tem, ou 20. Pá, isto é uma coisa. Ou seja. E eu ainda estou muito curioso para ver a evolução de um Topic, porque o Topic tem esse potencial. Claro. Ou seja, eu obviamente fiquei aziado com esta derrota. Os nossos colegas, o Bernardo Castro e o David Albano, gozaram comigo, entre aspas. Eles não têm muito que gozar, que eles são dos Lakers e dos Celtics, por causa desta derrota. Eu levo na desportiva. Para o ano lá mais. Para o ano a mais, e o verão vai ser importante. Acho que eu pessoalmente abdicaria de um Ludort. Isso parece-me inevitável. Porque 18 milhões é muito para o que ele dá neste momento, mesmo que ele tenha jogos importantes. Acho que há potencial para outros jogadores. Casey Wallace é muito melhor que o Ludort. Pode não ser o defensor tão estupendo, especialmente quando está... Eu acho que não é tão chamativo. O Ludort é muito espalhafatoso. O Ludort tem uma vantagem. O Ludort consegue defender acima. Ou seja, tu podes meter o Ludort num LeBron James, por exemplo, e o Casey Wallace é diferente. Mas não é, isso não é suficiente para que o Casey Wallace não fique. Eu vi muita gente a falar disto e é das poucas coisas que eu realmente concordo, que acho que o Mark Daigneault errou, que foi o Ludort. Se formos ver os minutos que o Ludort jogou na série, o plus-minus da equipa é terrível, é horrível. Sim. É horrível. Deram-lhe demasiada importância. É horrível, horrível. Ofensivamente ele não conseguiu dar nos últimos anos o salto. E defensivamente ele não sabia quem é que havia de defender, porque todos os outros bases dos Spurs eram demasiado rápidos para ele. E portanto e eles não sabiam onde é que iam pôr o Ludort. Ele teve um problema engraçado na NBA, que ele ganhou muito peso, ganhou muita massa corporal desde que entrou, está muito maçudo e isso retirou-lhe mobilidade. E nós falamos muitas vezes, aliás, falámos disto do Mbanyama quando ele entrou na liga, que ele tinha que ganhar massa, mas não podia ganhar massa em excesso porque perderia mobilidade. E isto é sempre um pau de dois bicos para estes jogadores, que é ele tem que ganhar... O Ludort especializou-se a defender jogadores maiores. Exato. Muito maiores. Ele não é um jogador para o padrão da NBA muito grande, mas é um jogador que defende muito bem jogadores muito grandes. Sim. Porque tem realmente ele é um tanque. Mas depois, exatamente o que tu disseste, ele já tem mais dificuldades em... Tu não podes pôr o Ludort a defender um jogador como o De'Aaron Fox, porque o Fox vai comê-lo em tudo o que é bloqueio direto em velocidade. E pronto, a nível da gestão, estou só curioso, eu renovaria, consoante os valores, com o caso do Hartenstein, porque os Thunder, na teoria, iniciaram a preparação da substituição do Hartenstein com o rookie que foram buscar o ano passado, o posto, que é o Sober, não sei o nome. Thomas Sorber, não é? Exatamente, só que ele teve a questão da lesão, que pode, isto é sempre uma incógnita, ser bom no sentido em que ele teve um ano de maturação com a equipa, sem qualquer pressão.
nunca vai estar ao nível do Hartenstein, que é um veterano, mas não me seria estranho eles abdicarem do Hartenstein para poderem ganhar flexibilidade financeira, que muito se fala nos últimos tempos por causa das renovações do Chet, a renovação do Jalen Williams, e apostarem definitivamente no miúdo e ir buscar se calhar um veterano mais barato para que encaixasse. Eu diria que será muito improvável que o Hartenstein saia, é uma team option e ainda há, ou seja, os Oklahoma City Thunder a partir do próximo ano vão se tornar obviamente muito caros, mas ainda tem ali um ano onde as penalizações não estão ainda demasiado altas, portanto eu acho que eles ainda conseguem, até porque estamos a falar da equipa com maior profundidade, portanto não acredito que os donos não vão querer continuar. Portanto, aqui a questão é, será que o Hartenstein está disponível, por exemplo, para que os Oklahoma... Hartenstein está com 28 anos. Falamos aqui de um jogador veterano, ele tem 28 anos, portanto ainda tem muito para dar. É veterano para a timeline da equipa. Sim, eu percebo, mas às vezes parece que estamos a falar de um jogador de 30 e tal, e não, ele tem 28 anos, portanto ele sabe que ainda vai fazer muito dinheiro na NBA. Aqui a questão é, será que o Oklahoma consegue vender um projeto ao Hartenstein de não vamos acionar esta team option, ou vamos acionar e depois conversamos no verão, mas o princípio será, vamos te dar aqui mais anos de contrato a um valor mais pequeno e nós fazemos o esforço para te manter, porque eu acho que um jogador como o Hartenstein, numa liga que vai ter um problema, entre aspas, chamado Victor Wembanyama, os jogadores como o Hartenstein estão a valorizar muito. E portanto, vamos ver. A questão do Hartenstein eu acho que é uma dúvida a sério. O que é que os Oklahoma City Thunder vão fazer com o Hartenstein? Com o Dort, não. Eu acho que é o que tu disseste, eles deviam tentar mantê-lo e tentar estender o contrato dele por 3, 4 anos com um valor relativamente simpático para ambas as partes, porque isto não é só pensar na franquia. E das duas, uma, ou ele continua a acompanhar o desenvolvimento da equipa, ou a certa altura, se o Sober der o salto que é suposto. Que é esse o plano, não é? Que é mais ou menos. O plano não, vá o sonho, digamos assim. É isso, o sonho. Transformam o contrato do Hartenstein em peças que possam ser importantes, porque o Hartenstein, como tu referiste bem, ele vai mantendo-se saudável, vai ter muito mercado na NBA nos próximos anos. Aliás, no Oeste há muito. Os teus Lakers. Nos Lakers. Os teus Lakers amariam ter um Hartenstein para combinar ali com esta equipa. É quanto ele quiser. Pronto, o meu ponto é esse, é que vai ser um jogador muito valioso. Eu manteria o máximo possível e depois veria o desenvolvimento. Não, mas não estou preocupado com esta derrota. É sinal do desenvolvimento da liga, é sinal. Sim. Acontece. E as evoluções, ou as equipas, o trajeto não é sempre plano, ou seja, não é começas aqui em baixo, sobes, chegas ao pico e continuas no pico. Não, às vezes vais cá abaixo e vai haver anos em que... vir cá abaixo ajuda. É isso, e numa equipa tão jovem, a não ser que haja realmente aqui um blow-up, ou porque alguém, se realmente, como tu falaste da questão do Jalen Williams, se realmente for um problema recorrente e chegas a um ponto, como aconteceu, por exemplo, com os Bucks, com o Chris Middleton, estavam sempre à espera que ele estivesse bem e ele nunca estava. E atenção, estamos a falar de um jogador de 10 anos mais novo, mas pronto, é o mesmo exemplo. A não ser que aconteça algo desse género, estamos a falar de uma equipa que tem à vontade 10 anos de margem para estar como uma das favoritas ou a favorita. Não vai ganhar os 10 anos. Com potencial de prolongar esses 10 anos para 15 com as piques todas que tem, porque essas piques podem ser ou grandes jogadores ou grandes futuras estrelas. Claro, mas isso nem sempre vais conseguir Shai Alexander e o Jalen Williams, né? Às vezes também vais ter que levar com um pouco de Pokusevski. De vez em quando, mas vais ter que levar com um pouco de Pokusevski. É que, olhando para a construção da equipa, o Thunder, a pique mais alta que tem ali foi o Chet. Não é como os Spurs, em que os Spurs tiveram 3 top 3 seguidas. Ou seja, agora já não vão poder ter. E agora já não vão poder. Também é curioso, não é? Até depois dos Spurs terem... O que é que iam fazer? Iam tirar de lá o jogador? Iam tirar de lá o Harper? Claro que não. Estou a brincar. Mas o meu ponto é esse, é que o Thunder tem um scout muito, muito bem trabalhado. E atenção, e deixa-me só dizer isto, os Spurs também. Não esquecer que os Spurs podiam ter neste exato instante na equipa, em vez de ter Harper e Castle, podiam ter Risa Sher e Alex Sarr. E não têm. Portanto, atenção também a isso. É? Sim, mas são uma franquia séria. Risa Sher, ficaste curioso para ver. Risa Sher arrisca-se a ser a primeira escolha número 1 a nem sequer conseguir o segundo contrato. Eu não sei se é a primeira, pode haver outras. Mas escolhas número 1 que nem sequer...
O Bennett, eu acho que ele não O Anthony Bennett, depois, se calhar também não. Eu acho que não, é que esse flopou logo. Esse foi logo, sim. Esse assim que começou a jogar foi logo terrível. Bem, Chicão, vamos embora. Nós voltaremos na próxima terça, portanto já teremos 2 jogos. Acho que são 2. Não, quando é que são os jogos agora? Portanto, temos agora temos hoje um sábado, e depois temos um aqui. Isto é de 8 para 9. 8 para 9 segunda para terça, é isso. Nós gravamos na terça-feira. Exatamente, gravamos segunda para terça. Muito bem, Chicão, sempre um gosto. Atenção aí à tua criança. Já fala, não? Não, já tem 2 dentes. Já parece um coelho. Já parece um coelhinho aqui em baixo. Fizeste o truque do bagaço? Não. É o que se dizia, né? Quando as crianças começam a aparecer os dentes, metes um bocadinho de bagaço num pano e... E aprendeu agora a sentar-se sozinho. Que é engraçado, que eles ficam tipo assim com uma flexão muito estranha de cupoar e depois sentam-se. É muito preguiçoso, é para gatinhar. Ainda não aprendeu a coordenação de um braço, uma perna. Então tipo, vai com os 2 joelhos e depois vai de boca e cai. É engraçado, é uma coisa engraçada de ver. Muito bem. Bem, vamos embora. Se conseguirem fundar 3, já sabem. Mandem-nos o vídeo.